Caros alunos, na disciplina Cabeamentos, nós chegamos à aula de número 3. Nela nós vamos tratar dos cabos metálicos, vamos ver cabos coaxiais e os cabos de par trançado, que são basicamente os cabos que podem ser utilizados em redes locais e que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. Os objetivos dessa disciplina são reconhecer as mídias e as formas de transmissão, conceituar cabo coaxial grosso e fino, conhecer os conectores e a crimpagem do cabo coaxial, conhecer o par trançado, os cabos de par trançado, os tipos de cabo, STP, FTP e os cabos UTP, conhecer as categorias e emprego do par trançado, entender a conectarização do par trançado e saber as principais causas de interferências e técnicas de proteção no cabeamento metálico. Bem, nessa aula nós vamos estudar os cabos metálicos, coaxiais e de par trançado que são empregados na rede. Vamos ver com destaque os detalhes de conectorização. Vamos ainda finalizar citando as interferências a que estão sujeitos os cabos metálicos quando são posicionados dentro da área de influência de um campo eletromagnético. Bem, os principais meios que nós dispomos de transmissão aparecem listados aí para vocês: fios de cobre, fibras óticas, rádio, satélites, micro-ondas, infravermelho, laser, enfim. Nós temos uma infinidade de produtos, mas nós podemos resumi-los dizendo que nós temos fundamentalmente a transmissão através de cabos metálicos, transmissão através de fibras óticas e transmissão através de ondas eletromagnéticas pelo ar. São os três principais meios de transmissão. Bom, a função de qualquer meio de transmissão é carregar informações de um lado para outro, pegar um determinado conteúdo e fazer com que ele chegue a uma determinada área. Então, pode ser fios de cobre, micro-ondas, rádio infravermelho, e a taxa de dados que será transmitida vai ser limitada ao tipo de mídia que você escolher. As redes de computadores podem usar basicamente qualquer meio físico capaz de trafegar essas informações. Atualmente, nas redes locais, o que mais é utilizado são os cabos de par trançado e os cabos de fibra ótica. As mídias, elas compõem um sistema estruturado. Os componentes variam de acordo com o tipo de mídia que será utilizado. Um sistema de cabo coaxial, que hoje já não é tão presente no uso das redes locais, ele vai utilizar mídias diferentes de um sistema de par trançado, que será diferente das fibras óticas. Bom, as mídias de transmissão têm algumas classificações. A primeira é de meios guiados e não guiados. Os meios guiados é que possuem um cabo, que pode ser metálico ou de fibra ótica. E os meios não guiados são aqueles que utilizam antenas para fazer uma transmissão, que utilizam ondas eletromagnéticas. As formas de transmissão. As informações do tipo de dados, etc., podem ser transmitidos através dos meios metálicos, ar e óptico. Isso é bastante importante nós entendermos que no meio metálico, num cabo de cobre qualquer, seja ele coaxial ou de par trançado, a transferência da informação se dá por sinais elétricos através daquele cabo. São pulsos elétricos ali, são uma herança do primeiro meio de transmissão que nós temos notícia, o primeiro meio de transmissão através de cabo, que foi o telégrafo. O outro meio são ondas através do ar. Ondas eletromagnéticas emitidas por um transmissor com uma antena, recebidos em outra antena por um receptor e chegam até o seu destino final. E no meio óptico, que são pulsos de luz. O sistema pulsante que vai simbolizar os bits que trafegam de um lado para o outro, utilizando esses pulsos de luz. O alcance, quando estamos falando num sistema de cabos, está relacionado a alguns fatores. O diâmetro do fio, é claro, se ele tiver qualidade,
da liga metálica também vai fazer toda a diferença. Alguns metais conduzem melhor a energia e, em consequência, o sinal. A forma construtiva dos condutores e a forma como eles estão dispostos no conjunto. Entretanto, nós devemos também citar que esse comprimento máximo, ou seja, o alcance que aquele cabo vai proporcionar, ele vai sofrer influência de fatores externos. Os sinais e esses impulsos estão sujeitos à qualidade de isolação, influência de ruídos, de linha cruzada ou crosstalk, correntes e tensões, sincronias externas, ou seja, elementos externos dos mais variados poderão interferir na qualidade daquela transmissão. Ao longo das nossas aulas, uma das máximas que vamos caracterizar é a necessidade de que um cabo de dados ele permaneça separado de determinada medida, separado de um cabo de energia, por conta da indução eletromagnética que o cabo de energia causaria em cima de um cabo de dados. Alguns comprimentos máximos podem ser cobertos por o que a gente chama de bridges ou pontes ou repetidores, que eu tenho o limite máximo de alcance do cabo, que permitir um maior alcance. Ou ainda o diâmetro maior do fio permite menor impedância, menor resistência e, por conseguinte, distâncias maiores e melhor qualidade. O que nós devemos destacar é que há uma padronização. Eu não posso chegar... Essa análise que nós estamos fazendo de alcance é uma análise teórica. Não dá para eu chegar num modelo e modificá-lo. Os alcances previstos num cabo de par trançado não tem muita variedade entre um tipo e outro. Eu posso protegê-lo contra influências externas, mas o alcance do cabo, ele já está... Os sistemas já estão pré-definidos que cabos de par trançado em rede local proporcionam para mim um alcance de 100 metros. Os transmissores já têm potência para transmitir a 100 metros. Se eu quero que um cabo de par trançado trafegue para 500 metros, eu vou ter que reinventar um modelo e não vou ter interfaces fabricadas para o mercado que me proporcionem aquela qualidade de transmissão. Os cabos coaxiais, vamos falar deles. O cabo coaxial já foi o tipo de meio mais utilizado. Muitas razões para se usar o cabo coaxial foram dadas. Era relativamente barato, leve, flexível, fácil de manipular. Só que era uma instalação, a utilização era tão comum que sua instalação se tornou segura e fácil de ser suportada. Aí aparece uma imagem de um cabo coaxial, em que ele vai ter uma capa, vai ter um núcleo de cobre sólido, cercado por um isolante, que é aquela parte mais clara ali, meio transparente. Depois, uma malha metálica, que vai envolver, e finalmente uma capa, que é aquela parte mais escura. Pode ainda possuir uma malha, além daquela malha, possuir uma outra proteção de isolamento, para melhorar a influência de elementos externos. O cabo coaxial. A sua blindagem permite que o cabo seja um pouco mais longo do que em outros meios. Permite ser usado em redes de multicanal, em broadband. Ele é mais barato que o par trançado blindado e tem melhor imunidade contra ruídos e contra atenuação do que o par trançado sem blindagem. Ele tem melhor imunidade, ele não é absolutamente imune. Atualmente, esse tipo de cabo, ele tem um uso bastante intenso nas redes metropolitanas de transmissão de TV. Quando chega no módulo final ou na última milha, quando vai do concentrador até a casa do assinante, ali, iminentemente, se utiliza já o cabo coaxial, porque ele terá as características, em média, de alcance para levar do concentrador que está na rua até dentro da casa do assinante. E além da distribuição interna, é óbvio. Desvantagens do coaxial. Ele não é tão flexível, então ele pode apresentar mau contato com relativa facilidade. Por ser um pouco mais grosso, ele é difícil de ser passado em conduítes, ele tem menor flexibilidade física e é mais difícil de passar. Normalmente, ele é utilizado numa topologia em barramento.
E o que vai acontecer é que se um cabo falha no barramento, para a rede inteira, o que não é uma boa medida. E ele é mais caro do que o par trançado sem blindagem. Bom, os tipos de cabo coaxial que nós encontramos pode ser o cabo coaxial fino ou Thin-Net 10 base 2, que dá 200 metros de alcance, ou o cabo coaxial grosso ou Thick Ethernet de 10 base 5, que proporciona 500 metros de alcance. No cabo coaxial fino, eu vou ter esse alcance que a gente fala em 200, mas na verdade são 185 metros. O padrão RG58, ele vai dar uma impedância de 50 ohm. As diferenças entre os padrões RG58 estão no núcleo de cobre. Enquanto o RG58AU possui vários fios de cobre lá dentro, como naqueles cabos de energia, que são vários fiozinhos finos ali dentro, o RG58U possui apenas um núcleo rígido. Ele é um cabo, aquele que nós vimos na fotografia que estava 2 slides atrás. O cabo coaxial grosso, que hoje nós já quase não vimos, ele está sendo citado na nossa aula quase que como história, ele é usado, permite viajar a conexão a 500 metros, mas em redes locais ele já não é utilizado. Os conectores dos cabos coaxiais são chamados conectores do tipo BNC. Aparece aí um conector de emenda, ou um conector do tipo T. Quando eu chego numa conexão, vem o cabo, eu secciono o cabo, ele liga nas duas pontas do T, e aquela parte central, que aparece de frente aí na imagem, ela vai encaixar na placa de rede do usuário. Esse é um terminador, ele fica nas extremidades do cabo. Se eu venho num barramento, eu conecto esse objeto na ponta, ele vai ter um circuito simples, muito simples dentro dele, um circuito capacitor, que vai evitar que o sinal que trafega reflita dentro do cabo. Ele vai absorver os sinais, evitando que haja eco, já que ele faz um casamento de impedância naquele cabo. Vamos aos cabos de par trançado, que são o principal foco e hoje são os cabos mais utilizados nas redes locais do mundo inteiro. As principais vantagens em comparação com o coaxial são o menor custo, maior facilidade de instalação e de manutenção. E sua principal desvantagem é a menor resistência à interferência e ao ruído elétrico. Vantagens e desvantagens, mas vamos ver mais detalhes. O par trançado ele pode oferecer transmissões de 10, 100 e até 1 gigabit nas redes tradicionais, mas hoje nós já conseguimos atingir 10 gigabit, conseguimos atingir bandas muito maiores, tá? O nome cabo de par trançado se deve à forma como esses cabos estão organizados, como eles aparecem. Eles são pares que aparecem torcidos. Aqui nós temos um cabo aparente aqui para nós. Um desses cabos de par trançado, aqui a gente pode tirar a capa dele para exibir detalhes do seu funcionamento. Nós podemos ver que são vários pares e eles vêm enrolados. Se vocês dispuserem no seu lado de cabo, seria interessante para poderem compreender. Esses cabos, eles são trançados para que eles possam reduzir a diafonia dentro do par. Quando eu tenho um par aqui, desses, eles vêm enrolados para evitar que haja diafonia. Eles são enrolados, obviamente, de fábrica, e cada um desses pares vai ter esse conjunto de cabos, serão 4 pares de fios, com um determinado conjunto de cores, dentro de uma capa de uma determinada cor, tá? E nós vamos ter alguns tipos de cabo. O primeiro é o cabo de Unshielded Twisted Pair, ou par trançado sem blindado, o UTP. O cabo UTP, esse modelo que eu tenho aqui à mão, em que ele não tem
uma blindagem específica. Ele é o cabo mais tradicional, mais simples. Em contrapartida, ele está muito mais sujeito às interferências eletromagnéticas, porque não tem nenhuma blindagem adicional. Ele tem apenas uma capa de plástico cobrindo o conjunto. Os outros são os cabos que têm alguma blindagem. Os cabos STP, FTP e SSTP. Vamos ver imagens de cada um deles. O UTP é o mais usado. Dá um alcance, todos esses cabos que nós citamos dão um alcance de até 100 metros, só que se ele estiver sujeito à ação do campo eletromagnético de um cabo elétrico, por exemplo, os bits que estiverem trafegando através desse cabo vão sofrer alguma influência e ele não vai ter o máximo de desempenho previsto. Essa é a imagem de um cabo UTP, talvez seja até do mesmo cabo que eu estou exibindo aqui para vocês. O cabo STP, ele utiliza uma blindagem individual. Cada um dos pares virá embrulhado com uma malha metálica. Ele vai oferecer uma proteção maior. Obviamente, esses cabos desse tipo STP, eles vão custar um pouco mais caro e por conterem essa malha metálica junto do cabo, ele vai ficar mais pesado um pouco, o conjunto fica mais pesado e ele fica um pouco mais espesso. Cada um dos cabos fica um pouco mais grosso para você passar em tubulação, em duto, dá um pouco maior dificuldade. O outro é o FTP, o Foiled. Ele tem uma fina folha de aço que vai envolver o conjunto dos cabos. Enquanto aquele primeiro, cada par era embrulhado num metal, esse daqui ele vai pegar e vai embrulhar o conjunto. Todos os cabos são envoltos por uma folha metálica. E, finalmente, o SFTP, que é o que vai oferecer a melhor proporção em que eu tenho as duas proteções. Eu tenho cada par embrulhado com uma malha de proteção, uma folha de proteção, e depois o conjunto também vai ser embrulhado. Com isso eu reduzo a ação, eu não impeço, mas eu reduzo bastante a influência eletromagnética. E esses cabos são usados em circunstâncias em que não tem outro jeito. Eu tenho uma construção em que eu só tenho uma passagem através do concreto e através dela eu tenho que passar rede elétrica e cabos de rede. Não tem outro jeito. Até que eu consiga substituir aqueles cabos de rede por fibra ótica, eu coloco cabos protegidos, o máximo de proteção, para que a influência seja a menor possível. Nem sempre nós vamos trabalhar com o mundo ideal. Muitas vezes vamos ter que nos preparar para trabalhar em cima de situações inusitadas. Nós temos as categorias de par trançado, que começaram lá, esses sistemas de caracterizar as categorias de cabo, se começou lá no sistema de telefonia. Então, se foram colocadas as categorias de 1 até N, atualmente nós temos já outros padrões lançados, mas basicamente nós vamos encontrar no mercado os cabos de CAT5, 5E, 6 e 6A disponíveis, cada um deles com características, com o máximo de frequência que é suportada em cima daquele cabo. Você vê que o CAT3 dá 16 MHz, o CAT4 dá 20. Então, o CAT5 e 5E trabalham com 100 MHz e com esta faixa de frequência suportada, eu vou ter um volume de dados que aquele cabo vai conseguir proporcionar à nossa vazão. Então, hoje nós já temos redes que trabalham com gigabits, com tranquilidade, com cabos de CAT6A. Ou com CAT5 mesmo. Importante também é nós falarmos das cores dos cabos de par trançado. Esses cabos vão possuir 4 cores básicas em que eu vou trabalhar. Nem sempre vai ser uma cor tão fácil da gente divisar, dependendo do tipo de cabo que estejamos trabalhando. Mas, basicamente, eu vou ter 4 conjuntos de cores nesses cabos de par trançado.
eu vou ter também padrões, os padrões de conectorização, chamados de 568A e 568B, padrões EIA-TIA, vão proporcionar aquelas cores, o 568A do lado esquerdo e o 568B. Só lembrando que eu tenho as cores básicas, que são verde, laranja, azul e marrom. São as 4 cores básicas. E cada um dos pares vai ter um terminal com uma cor padrão e o outro que é o branco com listras daquela cor que nós previmos. Então eu vou ter o branco, ou melhor, o verde e o branco com listras verdes. E assim sucessivamente. Bom, aí nós vemos que temos os conjuntos de pares e a sua distribuição lá na hora de conectarmos. No 568B, nós temos aquela distribuição. O que é aquele número de 1 até 8? Quando eu pego um conector, aqui, lembrando que eu tenho o meu conector, ele tem uma travinha, vai haver uma imagem mais à frente para você entender. Mas o que acontece é que a referência é com o usuário olhando para o conector, ele tem uma travinha que vai segurar lá no sistema, mas o usuário segurando pela trava e olhando para o conector com os pinos de encaixe para cima, o pino 1 é o da sua esquerda. Então, ali na nossa imagem, você vai ver o pino 1 é onde está o branco do laranja, tá? Então, ele vai ser o pino 1. E assim sucessivamente, naquelas cores do padrão 568B. E há um detalhe também interessante que os padrões 568A e 568B, durante o desenvolvimento dos diversos padrões de rede, começou com 568A, depois evoluiu para o 568B, mas não necessariamente por causa das cores, porque esse padrão, ele gerou uma série de procedimentos novos. O 568B incluiu as fibras óticas no cabeamento, é todo um padrão. As cores do cabo são apenas a ponta do iceberg de um conjunto enorme de regras. Ora, então aproveitaram para alterar as cores apenas para que você pudesse, ao pegar um cabo de rede e olhar, conseguir analisar com que padrão aquele cabo foi montado. Essa foi a ideia da troca das cores, por conta de não ter havido, não houve mudança na capacitação dos pares. Foi apenas mudar os códigos de cores e você visualmente saber, esse cabo foi crimpado dentro do padrão 568A ou B. E um outro detalhe, se eu tiver que fazer uma ligação chamada crossover para ligar 2 dispositivos, basta colocar num lado um 568A e no outro um 568B, que eu vou ter uma inversão e é o que a gente chama de cabo crossover. Aí os conectores, as imagens que eu falei para vocês dos conectores, nesse conector RJ45 de cima, à sua esquerda, aparece ali os cabos de um lado e do outro. Depois um conector blindado, que é usado em redes sujeitas à interferência, eu uso cabos blindados, e também o meu conector é blindado para que ele sofra o mínimo de influência. E um RJ45 fêmea, que é onde eu vou fazer a conexão do meu dispositivo. Eu vou ter vários modelos no mercado, tanto o conector RJ45 fêmea, esse que aparece na imagem, como nos patch panels, que eu tenho inúmeros desses conectores, vão fixados numa régua, de forma que eu tenho uma visão frontal, o cabo, os conectores fêmea, e os fios entram por trás e conectam nesse dispositivo. Outras ferramentas, decapador. Eu tenho inúmeros modelos de decapador que eu posso utilizar. O que é um decapador? Eu uso para descascar um cabo de rede. Na hora que eu vou descascar um cabo, gente, ninguém merece pegar um cabo de rede e cortar com estilete, né? Quando você tem
um dispositivo de decapador. Esse aqui que eu estou usando é baratinho, ele é bom de usar, ele é baratinho. Você encaixou, fez um giro, puxa e ele sai inteiro, sai apenas a capa, sem ferir os fios aqui dentro. Você consegue fazer um trabalho preciso. Esse outro aqui que eu costumo utilizar muito para cabos coaxiais, são todas ferramentas baratíssimas. Essa daqui veio de um conjunto de ferramentas daqueles mais baratos, oriundas da China. Esse aqui está previsto para cabo coaxial. Mas ele é bem simples de ser utilizado e oferece um corte bem preciso. E o alicate de crimpar, que é um alicate que nós utilizamos tradicionalmente para fazer emendas, em que eu coloco o meu conector aqui e pressiono para fazer as emendas. É o alicate de crimpar. Esse é o alicate de crimpar, o RJ45 macho, e essa aqui é uma ferramenta que nós usamos para crimpar as conexões do RJ45 fêmea. É claro que eu não vou apoiar na mão, só vou apoiar agora para mostrar. O normal é eu apoiar numa superfície. Pego a minha tomada RJ45 fêmea, que está fora do seu campo de visão, apoio no lugar, a melhor situação seria de madeira, posiciono os cabos aqui em cima e com essa ferramenta eu faço uma pequena pressão, ela vai fazer um clique, ela faz um cliquezinho. Ao fazer esse clique, ela empurra, ela corta, ela empurra o cabo para a sua posição e com uma pequena lâmina, que talvez vocês possam observar na figura ou aqui, ela tem uma pequena lâmina que vai cortar o excesso de fio que ficou naquela conexão. É uma ferramenta bem simples de ser utilizada e que não oferece grande dificuldade. Testador de cabo é um dispositivo que serve para nós testarmos a continuidade das conexões, também outro produto bastante barato no mercado. Ele recebe uma bateria e o funcionamento dele, no teste de um cabo, eu pego uma das extremidades do cabo e coloco aqui num dos módulos, aqui onde eu tenho uma bateria. A outra extremidade eu coloco nessa régua, nessa extensão dele, onde só tem alguns pequenos LEDs aqui dentro. Essa primeira parte aqui, eu ligo e gero um sinal ali dentro. Não sei se está dando para vocês perceberem que tem um LED aqui, que está gerando um sinal. Que vai passando dos LEDs e a luz que estiver acesa numa das extremidades vai acender na outra. Isso serve para eu testar a continuidade de um cabo, porque, obviamente, na maior parte dos cabos eu não vou estar, como aqui, com os cabos juntos. Eu vou ter esse lado de um cabo, o outro lado a 100 metros, e eu quero saber se o defeito está na continuidade daqueles cabos. Então, eu vou testar se esse piscar desses cabos está na mesma sequência dos dois lados. Ele vai piscar dos pinos 1 até o pino 8 e você vai deixando aqui. Outro aspecto também que ele pode ser utilizado é para você localizar um fio qualquer. Imagina que essa ponta de um cabo estivesse junto com outras 10, aquele monte de fios. Eu quero saber essa ponta de fio, qual é a outra ponta? Considerando, claro, que estejam a 100 metros de distância, essas extremidades, e misturadas com vários outros fios. Basta eu ligar o transmissor numa das extremidades e, por tentativa, eu vou ligando o outro lado. Aí, talvez eu consiga realizar essa tarefa com mais facilidade. Basta eu ver, na hora que piscou, eu consegui achar aquele par. Ele é um bom quebra-galho quando eu vou trabalhar na identificação de rede. Os mais diversos problemas podem ser gerados pela indução eletromagnética. Falhas na comunicação entre dispositivos ou computadores, alarmes gerados sem explicação, atuação em relés que não seguem uma lógica, queima de componentes, enfim.
podem ser inúmeros problemas gerados pelas ondas eletromagnéticas. E é comum eu ter interferência no cabeamento metálico pela presença dos ruídos na alimentação, mau aterramento e blindagem, ou mesmo erro de projeto. Quais são os fatores que poderiam contribuir para essa interferência eletromagnética? Então, existem 3 caminhos de ondas eletromagnéticas entre a fonte e o dispositivo. Pode ser irradiação, condução ou indução, que podem acontecer, obviamente, pela proximidade do cabo de dados com o cabo de energia. Bom, a nossa atividade proposta para essa aula é que vamos ver como realizar, como fazer uma emenda, como conectorizar um cabo de par trançado. Vamos a alguns detalhes. Primeiro, você seleciona o cabo que você pretende fazer essa emenda, ou aquele, ou algum outro aqui. Supostamente eu não tivesse isso aqui. Eu, primeiro, vou decapar. Vou retirar a capa. Não precisa ser tão curtinho, bota alguns poucos centímetros. Você retirou a capa do cabo. Ao retirar essa capa, o primeiro elemento que você vai fazer, deixa eu até tirar as coisas do caminho para facilitar a visão. Aqui, você vai separar os pares. Aqui deu para notar que nós temos 4 pares nesse cabo, né? Então, depois de separar os cabos, eu vou selecionar o código de cores que eu vou utilizar. 568A, 568B, e vou organizando estes pares para que eles estejam nas cores adequadas. Prestem atenção que alguns dos cabos que estão no mercado, a listra colorida do cabo branco, ela está tão apagada que depois que você separou um do outro, vem uma dificuldade danada. Você não vai saber. Esse cabo aqui que eu estou usando nem são listras, ele tem pequenas manchas na parte branca. Como o nosso tempo é curto, eu não vou entrar em muitas considerações das cores. As cores provavelmente ficarão erradas aqui, mas eu tenho que reunir os cabos aqui. Eu vou pegando esses cabos e vou reunindo. Quem não tem experiência acaba dando uma dorzinha no dedo. Tem que fazer força, não tem jeito. Aí você posicione os cabos bem paralelos, o melhor que você puder, e faça uma medida. Pega o seu conector e coloca ao lado do cabo, para ver a posição de corte. No seu conector RJ45, ele tem uma pequena trava nessa parte traseira dele aqui. Ele tem uma pequena trava aqui no acrílico. De forma que quando você coloca os cabos aqui dentro, eles são presos por compressão. E essa trava existente aqui, ela tem que pegar na parte azul do cabo. Senão você não consegue fazer a emenda corretamente. Então, depois que você alinhou os cabos, você faz a medida adequada, de forma que as pontas dos fios consigam chegar lá no terminal metálico do conector, mas que a parte azul seja pressionada por aquela trava. Aí, com isso, você vê aqui onde fica o ponto final dos cabos, faça um corte preciso, bem preciso na ponta desses cabos, coloca esses cabos, esse conjunto, já com as cores devidamente selecionadas e etc., você vai posicionar dentro do conector, faz uma leve pressão para que ele se encaixe. Você vai perceber que ele faz uma leve pressão dos cabos penetrando lá no conector, aqui. Em seguida, você encaixa. Você vai perceber nitidamente que há um ponto de encaixe aqui no nosso alicate,
você encaixa o seu RJ45 naquela posição. E pressiona o alicate para que ele faça a fixação daquele cabo. Você vai pressionar o alicate de forma que tenha certeza de que essa trava metálica, essa trava de acrílico, vai fixar aquele conector. Aí você vai ter o seu cabo crimpado corretamente na posição, que você vai ver as cores. O passo seguinte é você testar o seu cabo para ver se, nesse caso aqui eu já estou usando um outro cabo, né? Para você verificar a continuidade daquela conexão. Você vê que há um conjunto de LEDs piscando, acho que na imagem dá para ver aí, em que eles vão piscando na sequência. Se eles piscarem ao mesmo tempo, é sinal de que o pino 1 está ligado com 1, 2, o 3, o 4, estão na sequência correta. Então, esse cabo ele está corretamente crimpado e ele vai ter a continuidade adequada e concluímos que esse cabo pode ser utilizado. Bem, meus caros, o nosso tempo nessa aula, infelizmente, ele foi bastante curto. Até porque o nosso objetivo nessa disciplina era apenas despertar cada um de vocês para essa necessidade. Vocês que vão trabalhar com redes, é necessário que tenham o mínimo dos equipamentos, que são equipamentos bastante baratos, para vocês terem as ferramentas, utilizarem e não fiquem chateados quando vocês não conseguirem fazer uma crimpagem correta. Isso acontece com todo mundo. Você, nas primeiras tarefas, você vai perder o conector, vai ficar com mau contato, você vai colocar lá, vai ficar desanimado. Mas é impressionante que, ao longo do tempo, eu já vi instaladores de rede que fazem em poucos segundos, o cara consegue posicionar um cabo e crimpar e você fica olhando para a mão dele e não acredita. É uma questão apenas de uso daquela ferramenta e ganhar disposição para realizar aquela tarefa. E em pouco tempo você está fluente, se é que esse termo pode ser utilizado, no posicionamento de conectores de cabo. Gente, então ficamos por aqui. Forte abraço a todos.